Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Contracapa, que você já sabe é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritoras, escritores, para poder falar sobre sua obra, sobre sua literatura, literatura mineira, pessoas que sejam de Minas ou que tenham vínculo com Minas Gerais, para que a gente possa difundir a literatura que se faz por aqui, que a gente faz por aqui. Hoje eu estou aqui no programa, no Contracapa, com a Natália Maia. A Natália, que é publicitária e escritora, ela vai nos contar um pouco sobre a sua obra e a sua entrada na literatura. Então, Natália, esse espaço aqui é nosso mesmo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, tio Flávio. Olá para todo mundo. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você e, claro, aproveitar para parabenizar também por essa iniciativa tão importante para a gente. A Natália já estava agendada antes, mas ela teve um problema com a voz, né? E aí não conseguiu participar no ano passado. E aí a gente conseguiu agendá-la agora esse ano e sempre assim mesmo, tudo no tempo certo. Olha, você que nos ouve ou nos assiste, eu vou falar para onde você pode nos acompanhar. Então pode nos acompanhar no portal do Jornal Hoje em Dia e também na TV Promove. Nosso programa vai ao ar no portal do Jornal Hoje em Dia e na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV, sempre às quintas-feiras, às 19 horas. E também pode nos ouvir na Rádio Web, Hoje em Dia, que está lá no portal, e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gorutubana, de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e também na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. E, lógico, estamos no YouTube. Só clicar lá no YouTube, Jornal Hoje em Dia BH, e aí você pode assistir a qualquer momento, pode mandar a entrevista para as pessoas que você conhece, indicando para que assistam também. A Natália Maia, ela é formada em Publicidade e Propaganda. Tem uma especialização na área de Marketing Branding e ela é idealizadora do projeto social Fonte do Bem. E atua como gerente de criação da Sophie. Isso mesmo. Uma agência de Belo Horizonte composta só por mulheres. Exatamente. Maravilha isso. Utiliza sua paixão pela redação publicitária para escrever histórias e provocar reflexões sobre importantes questões sociais. Então, olha só, gente, antes da gente entrar na literatura e como ela entrou na literatura, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre o projeto social Fonte do Bem. O que é o Fonte do Bem? Fonte do Bem, na verdade, é um projeto que serve como uma ponte para ligar aquelas pessoas que querem ajudar, aquelas pessoas que estão necessitadas e as pessoas que precisam de algum tipo de ajuda. Como eu venho dessa área da comunicação, da publicidade, eu encontrei na minha própria profissão, né, no meu gosto pela escrita, pela divulgação, essa oportunidade de fazer algo de bom para as pessoas. Então eu pensei, já que eu estou aqui divulgando um montão de marcas, né, por que não divulgar aquelas pessoas que estão precisando de alguma ajuda? E aí eu comecei a servir como essa ponte, né? Eu escutava sempre as pessoas falando comigo que às vezes queria ajudar uma instituição, ajudar uma família, ajudar uma pessoa, mas às vezes não sabia para quem fazer isso. Eu falei, por que não começar a encontrar esses lugares e divulgar para os meus amigos, para os meus familiares, enfim, começar a fazer algo de bom também para as pessoas. E é interessante isso, eu dei uma palestra uma vez para o clube de criação, para o pessoal da área de publicidade, ano passado, e a ideia era justamente estimular as pessoas dentro daquilo que elas já fazem, porque muitas vezes a pessoa não tem um tempo adicional ou não descobriu um tempo adicional para poder fazer o voluntariado, e aí ela faz dentro daquilo que ela já lida, dar espaços ou criar possibilidades para que as organizações sociais sejam seus próprios clientes, né? De uma maneira assim, que a gente torne a publicidade, que a gente torne a comunicação também disponível para esse público. Porque a gente tem hoje muita coisa que acontece boa e que não aparece, né? E que tem que ter visibilidade. E a gente vive uma enxurrada de notícias ruins, as pessoas estão até, entre aspas, adoecendo, entre aspas, tem um adoecimento mental ou emocional, mas coloca entre aspas para não gerar um alarde. Mas as pessoas precisam saber que há muitos projetos em Minas, especificamente, que são maravilhosos, né? E aí eu te parabenizo por isso, né? Por fazer as pessoas entenderem que isso existe. E a gente precisa de um mundo com mais empatia, né? Tem um conceito de empatia muito interessante, que é do Moreno, criador do psicodrama, que fala que empatia é como se eu tirasse o seu olho e colocasse no meu. E agora eu te olho com o seu olho e não com o meu. E você falou para mim, porque como o programa chama Contracapa, a ideia é que alguém chegue, leia a contracapa
e entenda um pouco do seu livro, eu vou te fazer perguntas como se eu quisesse entendê-lo, e é o que eu quero mesmo. Combinado. Você fala que o livro fala um pouco sobre empatia. Onde que entra a empatia? Qual que é o enredo desse livro? O livro é De Olhos Fechados. Isso. Então, a empatia, ela entra no momento em que eu começo a conversar sobre a necessidade que a gente precisa hoje de entender o lado das outras pessoas, né? Às vezes a gente já vem com opiniões formadas, histórias, vivências, traumas, né? Enfim, tudo que acontece que marca a gente no nosso dia a dia, a ponto que a gente não consegue fazer isso que você comentou, de colocar o nosso olho na outra pessoa, enxergar a vida da maneira como ela olha. Então, o livro ele vem para provocar essa reflexão. O que eu faria se eu estivesse no papel de uma outra pessoa? Qual seria a minha atitude? Porque, na verdade, a gente só vai entender o que a gente consegue fazer ou a decisão que a gente vai tomar quando a gente vive aquilo. Mas é importante que a gente comece a fazer esse exercício de olhar para o outro e começar a pensar que existem outras histórias, outros contextos, que as pessoas estão vivendo outras realidades diferentes da nossa. É importante que a gente saia dessa bolha. Então, um dos principais objetivos do livro é esse, levar as pessoas a entenderem que existem outras realidades e o que a gente pode fazer para acolher as outras pessoas. Então, tem uma pegada desse acolhimento, dessa compreensão, compaixão, o respeito mesmo, né? Tolerância com a ideia do outro, com a atitude do outro. A empatia, eu acho que entra nesse ponto. Então vamos falar um pouquinho sobre o livro, para a gente depois explorar o título e outras coisas mais. Como que a literatura entrou na sua vida? Não só pela escrita, mas a literatura, o acesso aos livros, como é que ela entrou? Eu comecei a ter acesso à literatura bem novinha, assim. A lembrança que eu tenho é de ver a minha mãe ler muito, e minha tia também. Elas eram apaixonadas, ainda são, na verdade, né, pelos livros da Agatha Christie. Então, elas colecionavam e eu achava aquilo legal, achava bonito. Eu falava, nossa, acho que isso é chique, né? Muito legal, né? Quando eu crescer, eu quero também ler esse tantão de livros. A família inspirando, né? As pessoas próximas inspirando, que aí você criança já tem aquele imaginário, né? Exatamente. E aí eu me lembro de muito novinha ainda, essa tia minha me levar numa feira, acho que inclusive era Bienal já que acontecia. E ela falou, escolhe um livro para você comprar e levar para casa. Fiquei lá procurando, e encontrei alguma coisa que me chamou a atenção. Um escritor, inclusive, que é uma referência, que foi que deu realmente esse start, assim, no meu gosto pela literatura, que é o André Bianco. E aí ele escreve muito sobre o sobrenatural, o terror, né, o suspense, o mistério. Eu acho que é um pouco dessa aura, assim, que a Agatha Christie traz do mistério, do crime, de desvendar coisas, né? E aí eu entendi que aquilo dali era muito divertido, fazia a gente ter um momento de lazer que era diferente do que a gente estava acostumado. E aí eu comecei a ter os meus próprios atores, meus livros de preferência, os gêneros que eu gostava. E foi assim que comecei com a literatura. Muito legal. Você foi para publicidade, deu um pulo aí na sua vida. Isso. Você foi para publicidade, você é da área de criação. Isso. Né? Na publicidade tem as pessoas específicas para redação publicitária, né? Então espera-se que a pessoa de criação seja mais de imagem, Sim. De redação seja mais de texto. E aí você, lógico, né? A gente não limita as pessoas nessas caixinhas, é só para poder exemplificar, mas aí você vem para provocar, através da escrita, um olhar sobre temas que são extremamente atuais. Sim. Como que veio para você essa necessidade de escrever, ou esse desejo, ou esse interesse? A redação publicitária foi a primeira paixão assim, que eu descobri. Eu costumo dizer que eu me descobri escritora 2 vezes. Primeiro, na faculdade, né, eu entro assim, no curso de publicidade, muito interessada nas possibilidades que ele tinha, né, para me dar ali de desenvolvimento. E aí eu começo a perceber que a redação era uma facilidade que eu tinha. Eu gostava de fazer muitos trabalhos relacionados à escrita, então tudo que tinha a ver com redação eu pegava. Então, meu primeiro estágio foi com redação publicitária e eu comecei a desenvolver nessa área. Quando eu entrei na Sophie, que é essa agência que eu trabalho hoje, eu entrei também como redatora publicitária, mas lá eu fui me desenvolvendo e acabei chegando a um cargo de gestão. E aí, né, por causa das tarefas, do dia a dia, eu comecei a me afastar um pouquinho da escrita, porque eu ficava mais supervisionando, né, as pessoas. Eu participava do processo criativo, mas às vezes não colocava de fato a mão na massa. E aí, os dias foram passando, eu fui sentindo falta de alguma coisa que eu não conseguia identificar o que era. E aí eu fui tentando entender o que é que está faltando aqui para eu me sentir realizada de novo no meu trabalho. E aí eu percebi que era a redação. E há pouco tempo atrás eu tinha feito uma oficina de escrita criativa com a Cris Lisboa.
E eu lembro que ela me disse uma coisa que marcou muito. Ela falou assim, vocês que trabalham escrevendo, né, que tem a escrita como profissão, vocês têm que começar a escrever sem precisar necessariamente ser pagos por isso. Eu falei, é isso, está na hora de eu começar a escrever sobre o que eu quero falar. Porque até então a redação publicitária, ela me proporcionava essa questão, né, essa oportunidade de escrever, mas sempre limitada ao objetivo da marca ou do cliente. Eu estava sempre condicionada ali à opinião de outras pessoas, né? Eu tinha minha liberdade criativa, mas eu escrevia para outras pessoas. E aí eu pensei, eu falei, não, está na hora de colocar a redação de novo no meu dia a dia, mas agora eu quero escrever sobre o que eu gostaria de falar, sem necessariamente ter alguém me pedindo para escrever sobre alguma coisa. E aí eu coloquei na ideia, eu falei assim, eu quero escrever uma história do começo ao fim, ou me colocar esse desafio no meu dia a dia. E aí estava começando o tempo, né, a mudar ali com a questão da pandemia, a gente começou a mudar um pouco a rotina. Aí eu falei, vou colocar minha rotina de ter um tempo para escrever só sobre o que eu quero falar. E aí eu fazia isso todos os dias, foi assim que eu terminei de escrever o livro. Legal. Só vou fazer uma correção aqui, quando eu falei de criação, imagem, redação, texto, porque o trabalho de publicidade é conjunto, né? As pessoas trabalham em conjunto. Eu só quis dar ilustrar aqui. Depois as pessoas me chamam a atenção sobre isso. E sobre como é legal também, por exemplo, o curso que você fez para te despertar e até mesmo criar uma nova nuance. Por exemplo, eu sou jornalista, os meus livros, eles têm muito do jornalismo. Ontem eu falei com um entrevistado que talvez eu não consiga ainda escrever um romance sem o viés jornalístico, sabe? Parece que eu estou narrando, sob o ponto de vista jornalístico, aquilo que aconteceu. Parece não é isso que acontece nos meus livros. E se desvencilhar disso é tirar uma roupa de cultura, de hábitos, para poder se encontrar, se reencontrar talvez, ou se encontrar pela primeira vez como escritor. E quando você faz um curso de escrita criativa, te dá essas provocações, né? De você buscar alguma coisa que não é o seu hábito e te despertar para outros tipos de escrita, né? O que esse curso, cursos desse tipo te ajudam? Eu acho que ajuda a ver, a olhar para aquela tarefa de uma forma diferente, né? Trabalhar a criatividade é uma coisa muito interessante, porque a criatividade é algo que é muito amplo, né? Se a gente for pensar assim. Mas a partir do momento que a gente olha para uma tarefa, para uma ação, para um gosto, para uma habilidade, querendo encontrar naquilo dali outros propósitos ou outros objetivos, eu acho que a gente consegue expandir o nosso olhar. Principalmente para tarefas que costumam ser hábitos nossos, né, no nosso dia a dia, que talvez a gente não dê o valor devido, né? A gente que tem uma certa habilidade já desenvolvida, quando a gente olha para aquilo e a gente tem uma certa facilidade em fazer aquilo, a gente costuma não valorizar, porque para a gente é muito simples de fazer, né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, pede para você dar valor para o seu trabalho, você tende a diminuir, porque aquilo para você é tão simples de fazer, né? E para as outras pessoas não. Então, trazer esses novos olhares torna esse desafio um pouco maior, mais atrativo também, dá aquele friozinho na barriga da gente não conseguir saber se vai dar conta de fazer aquilo dali, se a gente vai conseguir completar a história. Uma certa insegurança, né? Se a gente vai conseguir, de fato, prender a atenção das pessoas. Então, eu acho que é colocar camadas de novidade no que a gente faz no nosso dia a dia. Legal. Agora, então, vamos para o De Olhos Fechados, especificamente. Eu falei sobre a empatia, que a gente tinha conversado aqui, e que tem a ver com o projeto social. Mas qual que é a história do De Olhos Fechados? Para falar assim, de uma forma bem geral, De Olhos Fechados é sobre uma adolescente, Jujuba, o nome dela. Ela está viajando com a família, ela passa por um acidente de carro e aí ela perde a família dela inteira. Então ela começa a ter que se desenvolver a partir desse lugar de estar sozinha no mundo, sem ter pessoas ali que ela conhece para acompanhá-la, para acolhê-la. E aí ela vai enfrentar novos desafios no dia dela, que vai levar ela a fazer essas reflexões sobre caridade, o bem ao próximo, a importância do perdão, da gente, né, ter compaixão com o próximo, da gente entender os motivos que levaram as pessoas a levar certas atitudes. Então, ela tem uma trajetória, assim, se descobrindo também numa nova vida que ela vai ter dali para frente. Por que De Olhos Fechados? Dá para falar? Dá para falar um pouquinho, assim. É lógico que a interpretação pode deixar livre, né? As pessoas, livre, né? E aí não podemos entrar muito para não dar spoilers, né? Mas o pouquinho que eu tive como objetivo em De Olhos Fechados é retratar essa questão de que às vezes a gente está de olhos fechados
para questões que são Legal. importantes no nosso dia a dia, né? A gente passa o dia tão corrido, né? Vivendo, às vezes, no nosso próprio mundo, dentro da nossa bolha, que a gente está de olhos fechados para questões que são importantíssimas na sociedade ou perto da gente mesmo. Então, a Jujuba, no decorrer da história dela, ela vai conseguir abrir os olhos dela para outras experiências, para outras realidades. Tá, eu vou te fazer uma pergunta sobre esse de olhos fechados daqui a pouquinho também, mas eu queria que você me falasse sobre essa questão da sua escrita, de uma menina adolescente que perde toda a sua família e tem que, a partir dali, ressignificar o seu ambiente, a sua vida. Onde que você se inspirou? Em que você se inspirou para poder fazer essa história? Eu queria, na verdade, trazer uma história em que fosse simples para as pessoas entenderem, né? Desde que eu comecei a ter esse objetivo, né? Quero escrever uma história, eu queria isso, que qualquer pessoa que pegasse o livro conseguisse ler, entender e absorver o que essa história tem para dizer. Então, eu acho que o livro tem disso, sabe? Dessa simplicidade que é um pouco da minha vivência também. Então, eu queria trazer uma história e que aparentemente é um enredo clichê, né? Um pouco batido, uma pessoa que passa por uma perda e ela precisa se redescobrir, porque eu consigo trazer nessa história sentimentos que a maioria das pessoas já conseguiram passar, tiveram a oportunidade de passar em algum determinado momento da sua vida. Então, a ideia era criar de uma forma simples conexão com as pessoas, com os leitores, né? Fazer as pessoas passar por sentimentos que elas já haviam passado para elas conseguirem entender melhor o que eu gostaria de dizer com o livro. Tá, mas para você criar essa personagem, você vai falando sobre luto, né? Obviamente ali tem a perda, não é uma perda simples, é uma perda de todo mundo, né? Do círculo dela ali mais próximo. Você buscou uma referência de alguém que tenha perdido, ou leituras sobre a morte, sobre o luto, para poder construir essa pessoa e a partir daí ressignificar a vida dela? Sim, eu comecei a ler histórias sobre um outro assunto, inclusive, também, que é um pouquinho polêmico, que tem nele, tem um tema por trás ali que é mais polêmico, e não podemos abrir muito também, senão a gente dá um spoiler super grande. Eu comecei a ler sobre histórias reais de pessoas que passaram por situações semelhantes, inclusive relacionadas a esse tema, que é um pouco mais profundo, é um pouco mais complexo, e que eu não tenho, por exemplo, lugar de fala para falar sobre ele, né? Então, eu comecei a entender melhor o universo dessas pessoas para trazer um pouco mais de verdade. Mas a Juju ela tem muitas características da minha realidade também. Algumas pessoas que me conhecem quando leem se assustam um pouquinho e falam, nossa, mas você já passou por essa situação? Você já viveu isso? Eu falo, não necessariamente essa situação, mas algumas características da Jujuba fazem parte da minha realidade, de coisas que eu já vivi na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta também. Então, a Jujuba ela é inspirada em um montão de histórias que eu pesquisei na internet, mas ela tem um pouquinho de mim também. Essa perda da família pode ser também, aí eu estou inferindo, tá? Uma série de perdas que você já tenha vivenciado, que não seja de pessoas queridas, mas perdas de um namoro, de um emprego ou de um sonho, e que aí você vai refletindo isso aí, colocando naquela perda da sua personagem, vai refletindo isso aí nessa história criada. Exatamente. Porque às vezes a gente coloca da gente, não diretamente, mas coloca da gente as nossas dores também, né? Para poder compor aquele personagem. Isso é muito simples, é muito comum de fazer. Mas você não perdeu dessa forma, você não perdeu seus familiares num acidente de carro. Mas você já perdeu um namoro, um relacionamento, um emprego. E aí você vai transportando a dor que você sentiu para aquele momento. Tem disso nesse livro? Tem muito disso. De conseguir trazer esses sentimentos que eu já vivi na minha vida para a personagem. E aí vai a minha provocação, que é justamente aquela que eu falei que eu faria. Você lidando com o social, você ouve muitas histórias, você tem acesso Quando a gente fala da bolha, eu fico muito preocupado ao estar no social, ficar vendo essas bolhas diversas, né? Eu lido com mulheres que estão na prostituição, pessoas que estão presas, pessoas que estão em casas de acolhimento de crianças e adolescentes, pessoas que estão em hospitais. São bolhas diferentes, são mundos diferentes. Eu até falo que são Nárnias, né? A gente vai entrando em Nárnias diferentes. Mas, às vezes, eu crio uma mega bolha também e acabo não vendo outras coisas. O furar a bolha é muito difícil, né? Quando eu falo de social para um grupo que não está
que fecha o vidro para o social, ele não acredita que aconteçam aquelas coisas. E aí a pergunta a gente precisa perder para dar valor? Eu acho que não. Eu acho que o mais comum é a gente fazer isso, né? Perder para começar a dar valor para alguma coisa. Mas uma das reflexões do livro é exatamente essa, a gente antecipar o que a gente faria em determinadas situações antes mesmo delas acontecerem, porque é dessa forma que a gente consegue entender que o outro sente uma coisa que a gente nunca vai conseguir sentir igual a ele, que ele enxerga uma coisa que a gente nunca vai conseguir enxergar da forma que ele enxerga. Mas eu acho que o esforço da gente tentar compreender, acolher essa outra pessoa, essa outra história, faz com que a gente chegue um pouquinho perto ali de valorizar uma coisa que talvez não tenha acontecido com você. Eu acho que, de fato, valorizar, entender 100% é justamente quando acontece aquela coisa. Mas esse exercício eu acho que é importante. Então, é uma reflexão para a gente já começar a valorizar as coisas antes de precisar passar por esse momento da perda. E é interessante quando você fala do título do livro, que chama bastante atenção sobre essa questão de que a gente precisa abrir os olhos para algumas coisas que estão do nosso lado, estão bem próximas e que a gente não está se atentando para elas. Muitas vezes a gente passa realmente com uma viseira. E aí eu estava vindo agora com uma motorista de aplicativo e ela falando sobre essa questão do envelhecer, do amadurecer, e esse amadurecimento faz com que a gente tenha olhares diferentes, mas depois de ter passado por um monte de experiências, né? E como que a gente pode transportar? A minha conversa com ela era essa, sem ter noção do seu livro. Como que a gente pode transportar isso para a nossa... Não vou nem falar para a nossa adolescência, mas para um momento em que a gente está mais novo. Como que a gente pode ter essa maturidade? Eu falei com ela, olha, é difícil, só se a pessoa tiver amadurecido de fato, né? Tiver passado por algumas questões, porque parece que na vida a gente precisa passar por algumas situações para poder despertar para aquelas questões ali. Então, eu achei fantástica essa sua explicação do título. Ela não é uma explicação limitadora, porque a pessoa, quando lê, pode ter outros pontos de vista. Mas me fala um pouquinho sobre a capa e sobre a editora. A editora foi algo que aconteceu de uma forma muito especial também na minha vida, assim. Eu trabalho numa agência, né, de publicidade só de mulheres, e uma dessas mulheres, que era uma revisora muito importante dentro da agência, tinha uma editora que era autoral, era algo que ela fazia ali por gostar também, por ser escritora também. E aí, conversando com ela um dia sobre talvez a oportunidade de publicar um livro ou não, ela falou, Nath, todo ano a minha editora pega alguns originais para publicar. Você quer passar por essa experiência ou passar pela seleção? Eu falei, será que vai ser legal? Ela, não, vamos fazer e tal. E aí comecei, né, a conversar com ela, trocar ideia, a gente fechou que, enfim, iríamos lançar esse livro. E a participação dela nessa edição foi, assim, essencial, porque justamente a gente tinha visões diferentes das coisas, né? Então eu tinha minha opinião, eu tinha um caminho que eu queria, né, percorrer ali, eu tinha a mensagem que eu queria passar para as pessoas, e ela vem com ideias completamente opostas, crenças opostas, gostos opostos do meu, e aí eu acho que foi isso que deixou o livro ainda melhor, assim, esse olhar dela. Então, a edição dela, esse trabalho, né, com a Margem, que é a editora que ela tinha, foi especial e foi importante para o livro também. E aí a capa também foi feita por uma das mulheres que trabalham na Sophie, como elas tinham ali, né? É bom que você tem todos os fermentais ali pertinho, né? Elas tinham a editora delas, com as revisoras, com as designers, então foram pessoas que me conheciam, que fez. E aí eu me passei algumas informações que eu gostaria, né, de ter na capa do livro, e de primeira me enviaram essa daí, eu falei, é isso mesmo. Mas a capa é um pouquinho você também? Eu acho que tem um pouquinho de mim, né? O cabelo, principalmente. Mas ficou muito legal a capa. O assunto é convidativo, né? Você falou aí dessa questão da caridade, dessa questão do olhar para as coisas que estão ao nosso entorno e para se despertar. E aí, para a gente finalizar, tem ideias de outras possibilidades de livro? Você já está aí pensando sobre isso? Sim, né? O livro é uma história que, de fato, chega ao fim, ele não tem continuidade, né? Não vamos ter uma continuação dele. Mas a maneira como eu iniciei essas conversas, ela me inspira a conversar sobre outros temas também. Então, da mesma forma que eu trouxe esse tema para esse livro, que é a caridade, que é o amor ao próximo, o perdão, me inspirou a falar de outros pontos que eu acho que é importante também. Então, já temos uma nova história finalizada
finalizada, mas... Ah, já está finalizada? Está finalizada, mas ainda estou naquela fase de ler, reler e mudar um monte de coisas. Então, acho que em breve a gente volta a falar sobre uma nova possibilidade. É um parto mesmo, né? Isso. É uma gestação e um parto, que a gente fica, às vezes, um parto para além do parto humano. Isso. Porque a gente faz a escrita, às vezes a gente deixa lá para adormecer, como se faz com os vinhos, né? Exatamente. E aí você vem para poder ler, você fala, nossa, não é nada assim, quer dizer, não é nada disso. Tem muita coisa para ser mexida. Tem gente que não, que já escreve, já publica aquilo ali, mas quando você volta para o seu texto, que você deu uma respirada, até quando ele volta da correção também, Sim. né? Você vai fazer uma outra revisão, dá vontade de mexer nisso, naquilo. E o terminar a história é complicado, né? Porque Sim. você fala assim, gente, eu tenho que colocar um ponto final. E às vezes a gente não quer acabar porque a gente está gostando daquele processo ali, a gente quer falar mais, né? A gente quer que aconteça mais coisas, mas a gente tem que colocar um ponto final em algum momento. E você inicia com um romance, né? Isso. E o romance, para mim, lógico, do meu ponto de vista, é difícil, porque você tem que ter todo um contexto, né? Sim. Você não cria um personagem só, você cria o momento em que ele está, as histórias dele, as relações dele. Isso. E isso tem que ser construído de uma maneira bem alinhada, porque uma coisinha que você coloca errada desestrutura todo o texto, né? Exatamente. Eu já ia encerrar uma vez, agora para encerrar pela segunda vez. Você sentiu dificuldade nessa escrita de um romance pela primeira vez que você escreve para além da redação publicitária? Eu acho que a maior dificuldade é a gente entender se de fato a mensagem que a gente quer passar com aquilo, de fato está clara. Em alguns momentos eu me senti insegura com relação a isso. Será que de fato eu estou falando o que eu quero falar? Será que de fato eu estou trazendo os fatos como algo que vai despertar nas pessoas interesse em fazer essa reflexão? Será que eu não estou deixando a minha opinião influenciar no caminho que essa personagem está seguindo? Então, Conduzindo em alguns momentos, a cabeça do outro, exatamente, né? Porque a ideia do livro não é falar se uma coisa é certa ou errada, se deve ou não fazer aquilo, qual caminho a pessoa deve seguir. A ideia não é essa, né? Trazer certezas para as pessoas. Pelo contrário, é a dúvida mesmo, a gente começar a refletir sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes e opiniões. Então, eu tive essa dificuldade em escrever uma história do início ao fim, mas que ela não trouxesse certeza nem respostas para ninguém, assim, foi minha maior dificuldade mesmo. Muito legal. Para te encontrar, como que as pessoas fazem? Para poder saber mais sobre o seu livro, sobre os próximos livros, quais canais que podem ser buscados? O principal deles é o Instagram, né? Tá lá a Nath Maia, que é a Nath Maia, e no LinkedIn, Natália Maia do Nascimento. Tá, nós vamos pedir o Silan para colocar o Tá arroba joia. aqui, para ficar mais fácil das pessoas te procurarem. E aí já te agradeço por essa participação aqui. O espaço está aberto para que o Obrigada. próximo livro também seja divulgado aqui, que você traga as próximas histórias. E te parabenizo pela agência, né? Uma agência só de mulheres é tão legal, não estou excluindo os homens de nada, mas estou dizendo que é interessante essa força que se cria e essa conexão que se cria numa agência de pessoas criativas. Exatamente. Mande um abraço para elas todas. Para elas todas, tá? pode deixar que eu mando sim. Tá ok. Ô, gente, nós ficamos por aqui nesse programa que foi tão gostoso, que fala sobre caridade, que fala sobre um olhar diferente para a nossa sociedade, ou criar novos olhares. A gente precisa criar novos olhares. Então, o programa Contra a Capa encerra aqui nessa semana. Nos encontramos no próximo programa. Até mais.